Fala galera, aqui é o Ricardo e este é o canal Nerd Coach. Quando as terras se chocam, hoje vamos falar do primeiro grande embate entre o Capitão Marvel, Shazam e o Super-Homem, aqui nessa edição gigante, capa dura, publicada pela Panini. Não foi a primeira vez que eles se encontraram, mas essa foi, sem dúvida alguma, o primeiro grande embate entre o Shazam, Capitão Marvel, original, e o Super-Homem. Esse material ele foi publicado, pessoal, inicialmente nos Estados Unidos em 1978. 2 anos depois, a Ebal publicou nesse tamanho gigante, junto com várias outras edições, como especiais, como Superman vs Muhammad Ali, Superman vs Homem-Aranha, Batman vs o Incrível Hulk. E, depois de 43 anos, a Panini traz esse grande embate aqui com roteiros do Gerry Conway, arte do Rick Buckley e arte final do Dick Giordano, que não foi o primeiro encontro dos dois, mas sem dúvida alguma o primeiro grande embate. Esse material gigante, a gente vai folhear, vamos olhar folha por folha, fazer um review juntos. Mas antes, eu vou pedir que quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui, YouTube te avisa. E caso goste desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Então, vamos lá, pessoal, vamos abrir, vamos folhear, ver o que contém essa edição especial, Quando as Terras Colidem, Grandes Tesouros de Si. Grandes Tesouros de Si, Superman vs Shazam, o Homem de Aço contra o mortal mais poderoso do mundo. Aqui temos, pessoal, esse material nunca tinha sido publicado antes pela Panini. Tem sido publicado aqui no Brasil apenas pela Ebal. Olha aqui, olha. A lombada. Gerry Conway e Rick Buckley. Superman vs Shazam, DC Comics. Aqui atrás a gente tem uma imagem aqui do vilão. Superman e Shazam saindo do braço. Aqui na época... ele era chamado ainda de Capitão Marvel, né? Mas na capa, a DC não vai colocar o nome Marvel na capa de uma revista. Volume de 80 páginas. Esse material, pessoal, foi publicado originalmente em All New Collector's Edition C58. Material que está sendo vendido pela Panini. Preço de capa de R$ 149,90. Você encontra com desconto na própria Panini, na Amazon também, enfim, várias lojas aí você encontra com desconto. Material capa dura. Olha, guarda linda, hein? É bacana essa guarda ilustrada. Não gosto quando vem aquelas guardas preto, tudo preto. Esse material é gigante, pessoal. As medidas são 25,5 por 35,5. Só para comparar com o formato americano. Deixa eu pegar um formato americano aqui, olha, só para comparar. Né? 16 por 27. E aqui temos 25,5 por 35,5. Enorme. Vamos lá. Tão grandiosa quanto essa batalha. E aqui, olha, que imagem sensacional, hein? Parece um quadro. Aqui é a ficha técnica. Gerry Conway nos roteiros, Rick Buckley nos desenhos, Dick Giordano na arte final. A tradução dessa edição aqui ficou pelo Maurício Muniz. A capa original, publicada em 78. E aqui nós temos, né, a primeira página, os dois heróis aqui se debatendo. E inicia com essa splash page dupla, mostrando esse vilão, que é o Karmang. Karmang é um vilão o único sobrevivente, o último sobrevivente de uma civilização de milênios, que prosperou em Marte. Essa civilização foi destruída por culpa dele. E ele tenta, né, ele faz de tudo para trazer sua espécie de volta à vida, que morreram por conta de experimentos que ele fez. E aí ele invoca 2 inimigos aqui, 2 personagens para fazer frente aos super-heróis. O Adão Negro e o Quarmeriano, né? Uma entidade de uma outra dimensão que, ao vir para a nossa dimensão, sua essência fundiu-se com a areia, e aí ele tem essa forma aí similar ao do Super-Homem. Então são os 2 doppelgangers que o Karmang vai utilizar para fazer aqui, jogar o Superman contra o Capitão Marvel, contra o Shazam. E obviamente eles não concordam, o Adão Negro não concorda, enfim, ele consegue com os poderes dele infligir dor aqui ao Adão Negro, enfim, o Adão Negro acaba se submetendo, né? O Quarmeriano também, né? O Quarmeriano, ele já desiste, nem entra em batalha. E o plano dele é o seguinte, é fazer as 2 terras
colidirem. Lembrando que esse material, pessoal, essa história, ela é uma história pré-crise, ou seja, ela ocorreu antes das crises nas Infinitas Terras, quando a DC Comics, através de Matt Hoffman e George Pérez, resolveu toda aquela questão lá dos multiversos. Aqui então nós temos o Superman vivendo na Terra 1 e o Shazam, Capitão Marvel, vivendo na Terra S. Um corte aqui para Metrópolis, um louco aqui, um doido num disco voador, num disco aqui, quebrando um estádio, as pessoas correndo. E aqui temos a Lois Lane e o Steve Lombard, repórteres, cobrindo aqui o evento. Superman vem, toma aqui a arma dele, do bandido aqui, e dá um soco, né? Coisa que a gente olha assim, o Superman vai dar um soco assim num cara, né? Enfim, o cara que não é invulnerável, ele deu um soco. E aqui já tem um corte aqui para a redação, enfim, né? E aqui tem toda aquela dinâmica, né? Do jornal lá em Metrópolis, a rivalidade entre o Clark e a Lois, enfim, né? Ninguém sabe, ela não sabe ainda a identidade secreta dele. É uma história, pessoal, até um tanto ingênua, né? Mas, assim, é uma leitura divertida, né? O enredo não é muito profundo. Aqui nós temos os dois lutando. Na verdade, não é o Capitão Marvel, não é o Shazam, Adão Negro, se passando por ele. O objetivo do Karmang, daquele marciano, é colocar um contra o outro. O interessante, né, pessoal, isso. Na capa do quadrinho, a gente tem o nome Shazam. Inclusive na capa original também. Mas dentro da revista, ele é chamado de Capitão Marvel. Porque inicialmente, a DC Comics, ela, quando começou a publicar as histórias do personagem, ela mudou o nome da revista. Ela não queria ter o nome Marvel numa revista sua, né, o nome da concorrente. Então, primeiro o nome da revista mudou para Shazam, depois o personagem mudou. Até então ele era chamado de Capitão Marvel ainda, né? Primeiro Capitão Marvel. Eles começam a lutar, e aí o Super-Homem estranhando, né? Por que o Capitão Marvel tá tão agressivo, tá atacando aqui, capaz de acidentar, machucar as pessoas. E aí ele, tentando evitar, ele chama a Supergirl, usando o superventriloquismo dele. Então, esse Superman pré-crise, ele tinha vários poderes bem estranhos, né? E um deles era o superventriloquismo. E aí ele chama aqui a cara, né? E ela escuta aqui o Super-Homem através do superventriloquismo, e ela vai lá, parte lá, né, para ajudar o primo. E eles estão aqui lutando e tal, né? E na verdade o Superman achando que está lutando contra o Capitão Marvel, mas está enfrentando o Adão Negro. E ele usa aqui esse artefato, né, que é o raio do juízo, que atordoa o Super-Homem e deixa ele irracional. Aqui ele volta a imagem dele, também não é explicado como é que o Adão Negro conseguiu mudar a forma aqui para o Shazam, para a forma do Capitão Marvel, e ele vai embora, e o Superman fica atordoado, sob efeito, né, daquele instrumento lá, que é o raio do juízo, e ele sai transtornado querendo matar o Capitão Marvel, e fica a Supergirl aqui sem entender. É um corte aqui para o Karmang, o Castelo Karmang. Ele é assombrado, né, pelos fantasmas lá do povo dele, que foram dizimados no experimento que ele fez, buscando a vida eterna. E ele acabou com toda a sua civilização e ele sente remorso, e é isso que ele quer fazer. Ele quer usar o Capitão Marvel e o Superman para lutarem, enfim, e através de duas bombas, ele fazer as terras colidirem com essa energia gerada pela colisão das duas terras. Tem então ele conseguir trazer a civilização dele de volta. E essa cena aqui é interessante, né? Onde o Capitão Marvel e a Mary Marvel salvam aqui as pessoas numa ponte, né? Essa sequência, eu lembrei dessa sequência quando assisti o filme do Capitão Marvel. Eu não sei se vocês assistiram, o último filme do Shazam, tem uma sequência parecida, né? Desculpem aí dar spoiler para quem não viu o filme ainda. Aqui o Billy Batson, né? Com a menina aqui que ele gosta, tomando um suquinho com ela, um sorvetinho. E aí ele vê o Superman passando, se transforma no Capitão Marvel e vai verificar o que está vendo. Que na verdade não é o Superman, é o Kemeriano, aquele ser lá de energia com corpo arenoso, né, que se parece com o Superman. Também fez a mesma coisa, ativou esse motor espaço-temporal e atacou aqui o Capitão Marvel. O Capitão Marvel se defendendo e tal, achando que está lutando contra o verdadeiro Superman, mas na verdade não é. E ele usa o mesmo artifício aqui, né? O raio do juízo cega o Capitão Marvel momentaneamente e deixa ele transtornado, furioso, e ele sai querendo matar o Superman. E ele vai, e Mary Marvel vai atrás dele. Então aqui são os planos do Karmang. Ele pretende colidir as duas terras e com a energia gerada, ele pretende restaurar sua civilização às custas da vida de duas terras. E ele sabe que quem pode
impedir isso seriam eles dois, né? O Capitão Marvel na Terra S e o Superman na Terra 1. Então esse é o plano dele. E aqui o momento que os dois se encontram, Splash Play dupla linda de morrer, Superman e Capitão Marvel. E eles começam a lutar. E nitidamente a gente vê aqui que o Superman acaba sempre levando a melhor, né? Afinal, ele é o cabeça de chave da DC Comics. E o Capitão Marvel, oriundo da Fawcett Comics, né? Não poderia nunca vencer o Superman. Mas assim eles usam um argumento de que por estar na Terra 1, não está na sua Terra S, na sua Terra original, o Capitão Marvel não está em plenos poderes, né? Seria essa desculpa aqui para ele não se equiparar ao Superman. Então aqui nós temos as duas conversando, né? A Supergirl e a Mary Marvel, né? Ela falando sobre o Adão Negro, ela desconfia que foi o Adão Negro que se envolveu nisso, que enganou o Superman. E a Supergirl também lembra, né, do Quarmeriano, ser de energia pura, que ao vir a nossa dimensão se solidificou através da areia, enfim. E aqui, olha, imagem linda, as cataratas do Niágara, eles lutando, né? A arte sensacional, pessoal. A história é um tanto ingênua, né? Mas a arte é incrível. A arte de Rick Buckley, a arte final do Dick Giordano, sensacional. E os dois lutam mesmo. É luta, é pau, é cacete. Quem quer ver briga aqui, luta, nessa HQ vai ter muita. Super-Homem usando aqui o grito sônico, né? O super grito dele. Aqui no Grand Canyon, né? Eles estavam nas cataratas do Niágara, agora já estão no Grand Canyon. E as duas vão lá para Marte tentar impedir, né? Tentar descobrir o que está havendo lá. O mago Shazam, lá na Rocha da Eternidade, fala com elas, explicam que o Capitão Marvel tem que segurar aí o Superman mais tempo, porque o risco é o Karmang explodir tudo, né? Vendo que não teria sucesso, então para dar tempo para eles desativarem a máquina. E eles continuam a lutar, né? E o Mago fala aqui pro Shazam, olha, vai prolongando a luta, né? Então o Capitão Marvel, por estar mais fraco, por estar na terra do Superman, e sabendo que tem que prorrogar a luta, ele acaba levando a pior, né? E apanha um bocado. Aí chegam as duas em Marte, enfrentam lá o Mago, o Karmang. E aqui o Super-Homem consegue nocautear o Capitão Marvel. E aí ele cai em si, né? O choque dele ver o Capitão Marvel caído, ele cai em si. O Mago conversa aqui com ele, explica toda a situação. Enfim, os dois voltam a si. E com a visão de calor ele consegue acordar o Capitão Marvel. Não sei como o Capitão Marvel acorda com a visão de calor, mas acordou. E eles voam juntos, né? Tentando enfrentar o vilão, né? Tentar parar as duas bombas, né? E aí, de que forma eles vão desativar o motor temporal? Foi configurado para, se cada uma for manuseada, ela explodir e com isso levar a Terra junto. Então o Superman lembrou, né, que já fez isso antes. Então o que ele faz? Ele dá várias voltas na Terra para poder estabilizar, né, o campo gravitacional da Terra, enquanto o Capitão Marvel destrói o primeiro motor temporal. E ele tem êxito. Enquanto isso, as duas estão enfrentando, a Supergirl e a Mary Marvel, enfrentando o Karmang lá em Marte. E ela acaba apertando um botão que vai levar todos para o limbo. E ao apertar, tudo ali se desmorona, o castelo explode e a Supergirl consegue sair com Mary Marvel a tempo. E aqui, no final de tudo, né, o vilão já vencido, as bombas desativadas. Então a gente tem esse finalzinho aqui, onde a Mary Marvel dá em cima do Superman. Eita, anos 70, hein? Anos 70. Chamando ele de bonitão, dá em cima dele. E aí a Supergirl com ciúme, né? Também faz isso e agarra ali o Shazam para a outra se tocar, enfim. Coisas dos anos 70, né? E terminam todos juntos. E o Karmang, o vilão, no final das contas, acaba preso no limbo com toda aquela sua civilização que há milênios, né? Ficaram presas lá por conta dos experimentos dele. Então o vilão acabou terminando dessa forma. Aqui um texto muito interessante do Nelson Bridwell sobre a batalha nos tribunais entre o Superman e o Capitão Marvel. Lembrando que foi uma briga judicial e a DC não ganhou da Fawcett, como muita gente pensa. Ela perdeu, inclusive, em várias instâncias, né? Sempre recorrendo. Foi uma batalha de anos e anos nos tribunais, até que a Fawcett, cansada de tanto brigar na justiça pelo Capitão Marvel, acabou fazendo um acordo com a DC Comics. Tem aqui no canal, vou deixar um cardzinho, pessoal. Temos um vídeo aqui no nosso canal contando toda essa polêmica aí entre a disputa judicial entre Capitão Marvel, Shazam e Superman. Foi plágio, não foi? Né? E aqui a guarda linda.
e Superman e Shazam saindo no braço. Então, pessoal, esse foi o review do Grandes Tesouros DC, Superman vs Shazam, ou Capitão Marvel, como eu preferir. Caso tenha gostado desse vídeo, deixa um comentário, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ser notificado. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fui!